Jeremias 29:11 vai dizer assim: porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus está dizendo: eu tenho um pensamento de paz, não de mal. Escute, Deus não se alegra que vivemos em tribulação. Contudo, no mundo atual é difícil não passarmos por dificuldade. Contudo, no mundo atual é difícil não passarmos por tribulação. Contudo, no mundo atual é impossível nós não enfrentarmos luta, não termos aflições. Mas eu tenho algo para te dizer. Pergunta o que, pastor? O próprio Jesus passou por aflições. Mas o próprio Jesus, ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, tem de bom ânimo, confia no Senhor, no meio da luta, no meio da prova, no meio da prisão. Não pense em parar, não pense em desistir, porque tem um Deus olhando por você e pode te pôr de pé. Faça como o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está comigo do que o que está com ele. Deus colocou no meu coração a palavra para compartilhar com a igreja de Cristo hoje. É ver seus filhos por cabeça e não por cauda. Por gentileza, você que trouxe o seu exemplar bíblico, o abra em Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Nós vamos ler o versículo 13 e o 14, em nome de Jesus. Quem achou diz: glória a Deus. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia Sagrada. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Eu já ajudei de novo. 28 versos 13 vai dizer assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estará por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. E eu hoje te ordeno para guardar e cumprir. Glória a Deus, glória a Jesus. Agora, para continuar a mensagem, abra lá no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15, do verso 17 ao 24. É um texto muito conhecido do povo de Deus, que alegra a alma, o coração, porque mostra o cuidado e o zelo de um pai para com o filho. Capítulo Lucas 15, versículo 17 ao 24, quem achou diz: glória a Deus. Diz assim: caindo porém em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, viste-lhe-a e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se em nome de Jesus. Até aqui aplaudam o nome do Senhor, meus amados, pois só Ele é o dono de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus amados irmãos, nós lemos 2 livros diferentes. Lemos em Deuteronômio uma promessa de abundância, de prosperidade, de cuidado e de que nada lhes faltaria. Uma palavra liberada do próprio Deus para que Moisés registrasse no livro de Deuteronômio. Já em Lucas, nós vamos ler uma passagem com um filho se arrepende. Todos devem ter ouvido já essa ministração, devem ter lido a parábola do filho pródigo, que vai contar de um filho que chega um momento da tua vida que ele pede a sua parte da herança e pega aquilo que seu pai lhe dá e leva para poder gastar de forma desorganizada, de forma depravada. Ele destrói todos os bens que seu pai juntou com cuidado e com amor e gasta na farra, na gandaia.
Mas só que vai chegar um momento que ele se arrepende. Ele deseja voltar para a casa do pai dele. Mas não mais como filho, como empregado. Porque ele lembra, porque vai chegar um momento que na ruína, que ele vai parar dentro do chiqueiro. Ele deseja comer as bolotas dos porcos. Ou seja, ele deseja comer o que os porcos comiam. A fome era tanta, o sofrimento era tanto, que ele teve desejo de estar no lugar daquele povo. E por que não dizer, ficou até com inveja do povo. Mas ele se lembra que na casa do pai dele, até os empregados têm uma vida melhor do que ele tinha. Valeria mais ele estar na casa do pai, não como filho, mas como empregado. E é justamente sobre isso, meus amados irmãos, que eu quero falar com a igreja de Deus. Existe uma mentira que o inferno tem tentado implantar, colocar no coração das pessoas. Muitas pessoas já ouviram e acreditam nisso, irmão Gilson, que nasceram para sofrer. O senhor pode não acreditar, pastor Elias, mas tem pessoas que vivem com um jugo que foi criado para viver na miséria. Existem pessoas, irmão Miro, que plantou no seu coração que ela foi feita para ser um derrotado e nunca venceu. Mas só que a verdade é a seguinte: essa nunca foi a intenção do nosso Pai que está no céu. O desejo de Deus, meu irmão, nunca foi ver seus filhos vivendo de miséria, de migalha. Nunca foi ver seus filhos destruídos emocionalmente, espiritualmente e muito bem familiarmente. Esse nunca foi o desejo de Deus. Esse foi o desejo de Satanás. A minha Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor nosso Deus veio para trazer vida e vida com abundância. Esse é o desejo dele. Deus não criou filhos para viverem como caudas, não. Deus criou filhos para serem cabeça. Eu quero que você olhe para essa pessoa ali do seu lado e aponta com o dedo do profeta e diz: Deus te criou para ser cabeça. Não, você deve estar com medo ou não crendo que Deus está falando. Aponta com autoridade, com Deus de profeta: Deus te chamou para ser cabeça. Louvado seja Deus. Não é sobre orgulho não, meu irmão, é sobre identidade. É quando conhecemos o Pai, começamos a entender aquilo que Ele sonhou para nós. Nós temos um Pai que pode fazer tudo por nós, e nós não temos a humildade de chegar ao pé dele no momento de dificuldade. Qual dos pais aqui presentes, que no momento difícil, seu filho chegar até você, você não vai estender as mãos? Qual dos pais aqui presentes, que não está disposto, se preciso, tirar seu próprio rim, seu próprio fígado, seu próprio coração, para poder dar para salvar a vida do seu filho? Esse pai ainda não existiu, e o nosso Pai que está no céu pode fazer muito mais. O Pai que nos criou, que nos formou, Ele tem um projeto para a nossa vida. Ele tem um sonho para a nossa vida. Não foi um sonho de derrota para os filhos, não. Deuteronômio 28:13 deixou bem claro: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O coração do Pai, meus amados irmãos, Ele vê os filhos avançando. Deus se alegra em ver você vencendo. Deus se alegra em ver você conquistando. Deus se alegra em ver você feliz. Jamais Ele vai ficar feliz em ver você frustrado, tomado por uma enfermidade, caído numa sarjeta, envergonhado pela sociedade, não. A alegria de Deus é ver família restaurada. A alegria de Deus é ver filhos curados. A alegria de Deus é ver casamentos fortalecidos. A alegria de Deus é ver vidas prosperando, pessoas crescendo espiritualmente. A alegria de Deus, meu irmão, é te ver de pé. Por isso, meu irmão, o pai não sente prazer em ver os filhos vivendo esmagado pela culpa e pela derrota. Por isso os pais não sentem prazer em ver os filhos caídos na calçada. Mas existe gente que se acostumou tanto com a dor que acha que nasceu para sofrer. Existe gente que já se acostumou tanto com a situação que já se adaptou. Já vive dizendo, né, para mim tá bom. Essa é até aqui que eu consegui conquistar. Se acostumou com migalha. Mas só que eu tenho algo para te dizer. Você tem um Deus que te chamou por cabeça e não por cauda.
Você tem um Deus que olha para você, meu irmão. Ele não olha o teu pecado, Ele não olha o teu fracasso. Ele olha os planos que Ele tem a teu respeito, os pensamentos que Ele tem a teu respeito. Mas para isso mudar, eu tenho algo para te dizer. Você também precisa olhar para você com um pensamento positivo. Mas eu tenho algo hoje que pode transformar a tua história. Uma palavra do céu. Deus está mudando mentalidade de filhos essa noite. Filhos de Deus não vão viver guiados pela vergonha, não. Vivem guiados pela promessa de Deus. Vivem criados pela promessa do Pai. O Pai deseja paz. O Pai deseja crescimento. O Pai deseja comunhão. O Pai deseja alegria. O Pai deseja vida e vida com abundância. Alguém aí quer dar uma linda salva de palmas para Jesus essa noite? Oh, Sheberedei, Caranagai. Meus irmãos, dentro de Jeremias 29:11, vai dizer assim: porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus está dizendo: eu tenho um pensamento de paz, não de mal. Escute, Deus não se alegra que vivemos em tribulação. Contudo, no mundo atual é difícil não passarmos por dificuldade. Contudo, no mundo atual é difícil não passarmos por tribulação. Contudo, no mundo atual é impossível nós não enfrentarmos lutas, não termos aflições. Mas eu tenho algo para te dizer. Pergunta o que, pastor? O próprio Jesus passou por aflições. Mas o próprio Jesus, ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, tem de bom ânimo, confia no Senhor, no meio da luta, no meio da prova, no meio da prisão. Não pense em parar, não pense em desistir, porque tem um Deus olhando por você e pode te pôr de pé. Faça como o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está comigo do que o que está com ele. O seu Deus é maior do que qualquer luta. Ele é maior do que qualquer prova. Se você for olhar para dentro de você, meu querido, e vai ver a dificuldade que você já enfrentou, as lutas que você já travou, você vai entender que só está de pé porque Deus pelejou por você. Você vai entender que você só saiu lá do fundo do poço porque Ele estendeu a mão. Se Ele te estendeu a mão, te resgatou, te colocou de pé, você acha que Ele se alegra com a sua dor? Você acha que Ele se alegra com o seu sofrimento? Você acha que Ele se alegra com a situação que você está passando? Não, porque Ele tem uma promessa para a tua vida: te colocar por cabeça e não por cauda. Tudo que fizer será bem sucedido. Onde pôr as plantas dos pés possuirá por herança, e onde tocar as palmas da mão, abençoado será. Esse é o pensamento que Deus tem a seu respeito. Mas em 1 segundo, 30 segundos, analisa você. Olha o que você tem pensado a seu respeito, o que você tem projetado. Sai de dentro de você e, como se fosse outra pessoa, analisa. Quem é o Odair? O que o Odair está fazendo? Onde que ele vai chegar? O que será dele? Qual o caminho que ele escolheu? Seja você fora de você mesmo se avaliando, e você verá que você não está vivendo segundo os pensamentos de Deus, e verá que você não está tomando posse daquilo que Deus tem para você. Mas eu tenho algo para te dizer: a promessa de Deus ainda está de pé, os planos de Deus ainda estão de pé. Ele não é filho do homem para que se arrependa, nem como homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele ainda cumpre promessa, meu irmão. Ele ainda cumpre promessa. Nós vemos aí o filho pródigo. Ele voltou lá em Lucas 15, querendo trabalhar como empregado. Lucas 15, o filho saiu de casa, perdeu tudo, desperdiçou a herança, se afastou do pai. Mas quando ele decidiu voltar para casa, ele já vinha ensaiando o discurso. Quando ele decidia voltar para casa, ele já vinha ensaiando uma forma de se achegar. Boa noite, meu filho, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Pai do Deus, Deus abençoe. Vamos orar. Fica aí, meu filho, recebe a palavra aí. Você chegou na hora certa. Senta do lado desse obreiro aqui, ó, que ele tem uma unção tremenda. Senta aqui, ó, do lado dele, fica à vontade. Se quiser tomar uma água aí no banheiro, fica à vontade, vai na casa do Pai. Hoje é noite, meus amados irmãos,
de reencontro. Hoje é noite do filho voltar para casa. O filho pródigo, meus irmãos, ele voltou, mas ele queria voltar para ser empregado. No meio do caminho ele já ensaiou um discurso. Ele disse: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Observe isso. O filho voltou pensando pequeno. O filho voltou, meu irmão, acreditando que havia perdido a identidade. O filho voltou achando que merecia migalha. Mas o pai não aceitou negociar a identidade do filho. Muitas das vezes a gente comete tantas coisas, praticamos ações que nos envergonhamos. É onde nós auto-julgamos e nos condenamos, irmão. Imaginando que não tem mais jeito, achando que não tem mais solução. Queremos muitas das vezes até julgar Deus, imaginando que Deus não é capaz de nos perdoar. Mas nós temos um Deus que tudo perdoa. Nós temos um Deus que perdoa aquele que busca de todo o seu coração e se arrepende. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, o pai daquele jovem, ele manda os funcionários prepararem a melhor roupa para ele. Mas antes de tudo ele abraçou, ele pensando que o pai ia rejeitar, ia aceitar ele como empregado. O pai, quando viu o filho: ei, escute, não é um filho que nem você, era um filho muito pior que você. Por que, pastor? Porque com o pai vivo, ele exigiu a herança. Agora, qual aqui tem coragem de pegar o pai e falar: pai, vende a sua casa aí, me dá minha parte que eu estou saindo fora? Ninguém aqui tem coragem de fazer isso. Esse fez em vida. Ele falou: pai, eu quero a minha parte da herança. O pai não discutiu: você quer, filho? Está aqui. Ele pegou e gastou tudo. Quando tinha dinheiro, tinha amigos. Quando podia pagar churrasco para os amigos, pagar cervejada, os amigos estavam lá. Quando podia ter a rodinha ali para poder bancar as orgias, os amigos estavam lá. Quem imagina que ele podia chegar? Eles diziam: chegou o velho da lancha, que banca tudo. Mas quando as coisas ficou difíceis, o dinheiro acabou, os amigos viraram as costas. Os mesmos amigos que comiam, bebiam com ele, falavam: rapaz, mas fulano, hein? Ele não tem um pingo de vergonha na cara, pegou o dinheiro que o pai dele deu, gastou tudo, agora está pedindo para mim. O mesmo cara que bebeu com ele, que fumou com ele, que churrasqueou com ele, está mandando a boca dele. Mas eu tenho algo para te dizer, meu querido, minha querida: o Deus que te conhece, que pode fazer além do que pensamos, pedimos e imaginamos, Ele te coloca de pé e diz que vai te honrar, vai derramar unção, derramar azeite, e eu vou profetizar que a glória da última casa será maior que a da primeira. Ao invés do desprezo, o pai abraçou. Ao invés do desprezo, o pai beijou. Ao invés de mandar embora, o pai restaurou e devolveu a dignidade. O filho queria emprego, mas só que o pai devolveu a filiação. Porque Deus é assim, irmão. O coração do pai não trabalha para diminuir os filhos. O coração do pai trabalha para restaurar os filhos. Deus talvez entrou nesse culto pensando: tem pessoas aqui essa noite que eu vou restaurar. E Ele encontrou você. Deus, meus amados irmãos, por mais que você possa achar que Deus não tem nada para você, Deus tem. Deus tem um novo tempo, um tempo de filho, um tempo de crescimento, um tempo de renovo, um tempo de avivamento, um tempo de transformação, um tempo de vida nova. Sabe por quê? Porque você não é empregado, você é filho. Vem cá, meu filho, eu quero orar por você. Você não é empregado, você é filho. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo desse mundo. Você é filho de Deus. Como você chama, meu filho? Está aqui o Tiago, meu irmão, que o Senhor enviou essa noite à casa do Pai. Está aqui o Tiago que Deus enviou essa noite para poder restaurar, para poder transformar, para poder trazer vida, produzir um milagre, uma transformação que só Ele pode fazer. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar o Tiago na mão do Senhor. Eu não conheço, Pai amado, as suas lutas. Eu não sei, Pai amado, das suas dores, das suas aflições. Eu não conheço os seus erros, ó Pai, pois todos nós que andamos sobre essa terra somos errantes e pecadores. É o Senhor quem nos purifica.
E é no nome de Jesus que eu apresento o Tiago na mão do Senhor. É no nome de Jesus que eu peço ao Senhor, brinda ele com sua mão. Derrama sobre ele o teu azeite. Coloca no centro do teu querer, no centro da tua vontade. Arranca, Pai amado, toda dor, toda fadiga, todo complexo de humilhação. Tudo aquilo que o inimigo tem projetado e arquitetado contra a tua vida cai por terra. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu abençoo a vida do Tiago. E eu repreendo todo espírito opressor, toda casta demoníaca, toda legião satânica, todo principado da terra, eu rejeito em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que nenhuma arma, nenhuma ferramenta forjada contra ele prosperará. Eu libero uma palavra profética, ó Pai, que ele entrou hoje aqui, Pai amado, como abandonado, desprezado, machucado, entristecido, agoniado, mas ele recebe, Pai amado, a filiação. Ele entra como criatura, ele volta como filho, ele entra como criatura e volta como filho. Querou Sheberedei, Carandagai, Degai, querou Sheberedei, Carandeflai, porque o Senhor o chamou para uma grande obra. No meio do caminho, o inimigo tentou destruir, o inimigo quis parar, quis barrar, mas o Senhor, ó Pai, a obra que o Senhor começou, o Senhor completa. Os planos que o Senhor começou, o Senhor completa. Em nome de Jesus, ó Pai, segura nas mãos do Tiago, derrama, Pai, o teu azeite, da tua unção, que o ministério venha se cumprir, venha continuar. Levanta ele, ó Pai amado, com poder e autoridade do Espírito Santo. Mostra, Pai amado, que o Senhor opera milagre. A minha Bíblia diz que o Senhor pega o homem caído no montanho da sarjeta e bota para sentar junto aos príncipes. O Senhor pega aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. E é no nome de Jesus que eu apresento o Tiago, ó Pai. Peça ao Senhor, segura na tua mão, derrama o teu azeite, o teu poder, traga a paz, a graça, eu renovo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Receba um abraço de Pai essa noite, porque o Senhor, seu Deus, te abraça para o nome do Senhor, igreja. O Senhor, teu Deus, te abraça e diz: você não está só. Eu contemplei cada lágrima, passei o azeite na sua dor, e sou o Deus que fiz a promessa e que te coloco de pé. Assim diz o Senhor, teu Deus. Aleluia, aleluia. Deus abençoe Tiago em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente, meu querido. Louvado seja Deus. O Senhor fala para mim que você é do altar. Você é do altar. Deus tem um chamado para a tua vida do berço. O inimigo desviou, desvirtuou, mas a promessa que Deus fez vai cumprir. A grande obra que ele começou, ele vai continuar. E não te preocupa não, porque ele troca as suas vestes. Coloca vestes de louvor, vestes brancas, e te faz mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar, aplauda o nome do Senhor, igreja, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, está aqui essa noite, irmão. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, ele continua levantando. Pode se sentar, meus amados, pode se sentar. Eu sinto uma alegria muito grande nesse lugar. Eu contemplo vida sendo transformada. Aquele homem volta para sua casa do seu pai e queria ser funcionário, mas o seu pai diz: você não é funcionário, você não é escravo, você é filho. Nós vemos na Bíblia Sagrada, irmãos, que existem pessoas que são rejeitadas, mas existem pessoas que Deus levanta, missionária Ana. Nós aprendemos com José do Egito. José foi rejeitado pelos próprios irmãos. Aconteceu tanta coisa com José que eu até marquei para não esquecer, irmão Lucas. Olha o que aconteceu com José. Os irmãos jogou ele numa cisterna. Ele foi vendido como escravo. Ele foi encarcerado injustamente, irmã Jéssica. E mesmo assim ninguém olhava para ele. Os homens olharam para ele, meus amados irmãos, e desprezaram. Olhavam para ele no fundo daquela cadeia e diziam que ele não valia nada. Os irmãos tentaram transformá-lo em cauda, mas Deus tinha uma promessa para José: eu te chamei por cabeça. Os irmãos tentou barrar o chamado de Deus na vida de José, mas o Deus do alto céu olhou e disse: não, foi eu que prometi. Pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A promessa de Deus sobre a tua vida vai cumprir. A promessa de Deus sobre a tua casa vai cumprir. O nome do Senhor será glorificado. Queira Satanás ou não, você vai viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, o Pai nunca perde o propósito.
Não é porque os homens rejeitou José que o propósito de Deus parou, não. O propósito sobre dele estava de pé. Eu tenho algo para te dizer. Existem pessoas aqui esta noite que às vezes estão se sentindo descredibilizadas. Pessoas não creem no seu chamado, não acreditam no seu propósito, na sua missão. Mas Deus acredita. Abandonaram você, diminuíram você, feriram você. Mas o que os homens falam não cancela o que Deus já determinou. O que os homens falam não cancela o que Deus já decidiu. Quem o Pai escolhe, o inferno não consegue parar. Quem o céu escolhe, o homem não pode parar. Quando o homem decide, não tem anjo no céu, demônio no inferno, que impede o agir de Deus na tua vida. Se Deus decidiu, está decidido, meus irmãos. Louvado seja Deus. Muita gente já foi restaurada por Deus. Quantas pessoas já tiveram sua vida restaurada, casamento restaurado, mas ainda vive a vida mentalidade de servo. Vive ainda, meu irmão, com medo, se diminuindo, acreditando que não merece, se julgando, achando que aquilo não é para ela, achando que Deus só abençoa os outros. Mas filhos precisam aprender a viver a identidade de filho. Filhos precisam receber o que tem de herança do Pai. Independente, meu irmão, escute, de você ser abençoado de Deus, não depende de você, da sua capacidade. Não, depende de Deus. Basta você simplesmente agir com fé. Simplesmente tendo fé, crendo nele, crendo nas promessas dele, crendo que é herdeiro dele, e o resto ele fará. Deus pode usar, meus irmãos, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quem conhece o Pai não vive rastejando, não vive preso ao passado, não vive condenado pela culpa. O Pai não quer apenas salvar você, quer restaurar sua vida, quer mudar sua visão, porque existem pessoas salvas, mas ainda vivendo como órfãos. Hoje eu tenho algo para te falar da paz de Deus. Deus está restaurando mentalidades essa noite. Você não é órfão. Diga aí pro teu irmão: você não é órfão. Você tem um pai. Você não foi abandonado. O teu pai te pega pela mão e chama pelo teu nome. É isso que Deus tem para você, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, maior é a promessa de Deus para a tua vida. O inferno tentou diminuir você, tentou destruir sua fé, tentou roubar, meu irmão, sua identidade. Mas o nosso Pai que está no céu manda dizer: você continua sendo meu filho. O inimigo vai querer roubar, vai querer tirar sua paz, querer tirar sua segurança, querer tirar sua confiança. Mas em tudo isso, Deus estará contigo. Deus está conosco, irmão. Você não nasceu para viver na lama do passado, não. Você não nasceu para viver na lama do passado, não. Deus te chamou para fazer muito mais para a tua vida. Deus te chamou para sentar na mesa do Pai. Deus te chamou para sentar na mesa do Rei. O anel está devolvido, a veste será devolvida, a dignidade será restaurada. Quando o filho pródigo volta para casa, ele pensou que ia sentar na mesa com os empregados. Ele só tinha uma certeza: comer comida do porco ele não ia desejar nunca mais. O que ele não sabia é que Deus tinha um banquete na mesa do Pai para ele. Talvez você hoje entrou aqui atrás de uma coisa pequena, mas eu tenho algo para te dizer: Deus tem a mesa preparada para você no banquete do Rei. Deus tem preparado a mesa